Quando o profeta nasceu, foi amamentado por Tuvaibia, a escrava do seu tio Abu Laab, a quem ele libertou. Depois foi amamentado por Halima al-Sadia, cujo nome é Halima bint Abi Taiba al-Sadia, e ela levou-o consigo para sua terra. Ficou com ela em Banu Saad durante cerca de 4 anos, depois ela devolveu-o à sua mãe. Conta-se que ela disse que saiu com mulheres à procura de crianças em Meca, no meu cavalo escuro, que eu contava com os joelhos, e partimos num ano que não deixou nada para trás, e tínhamos um camelo velho conosco, e por Deus, não nos derramou uma gota. Quando chegamos a Meca, não restou nenhuma mulher entre nós que não a tivesse oferecido ao mensageiro de Deus e ele se tivesse arrependido, porém, esperávamos a honra de amamentar o seu pai e ele era órfão, pelo que nenhuma das minhas companheiras ficou sem tomar um menino, exceto eu. Ela disse: Por Deus, coloquei-o no meu colo, e os meus seios deram-lhe tanto leite quanto ele quis, e ele bebeu e o seu irmão bebeu até ficarem satisfeitos, e o meu marido foi até ao nosso camelo à noite, e ele estava cheio. Então ele ordenou e nós bebemos até ficarmos satisfeitos e os nossos meninos dormiram. O seu pai disse: Por Deus, Halima, vejo que apanhaste um fôlego abençoado. Então saímos, e por Deus, eu saí à frente dos joelhos, cortei-os para que ninguém se pudesse agarrar a eles. Viemos para as nossas casas do bairro de Banu Saad bin Bakr, e viemos para a terra mais seca de Alá, e pela minha própria mão, eles deixavam as suas ovelhas à solta e o meu pastor deixava as minhas ovelhas à solta, e as minhas ovelhas passavam fome, e as suas ovelhas passavam fome, e eles diziam aos seus pastores: Não queres ir para onde vai o pastor de Halima? Fomos ter com a mãe e dissemos-lhe: Manda-nos o meu filho de volta, porque temos medo da praga de Meca. Ela respondeu: Acreditamos nele por causa do que vimos da sua bênção. Ela disse: Trazei-o de volta, e ele ficou conosco 2 meses. Enquanto ele brincava e o irmão estava atrás das casas a pastar com eles, o irmão veio ter com ele e disse: Olha para o meu irmão. Vieram 2 homens e abriram-lhe a barriga. Então, o pai e eu abraçamo-lo e dissemos: O teu dinheiro, meu filho. E ele disse: 2 homens vieram ter comigo, deitaram-me e abriram-me a barriga e, por Deus, não sei o que fizeram. Trouxemo-lo de volta e o pai disse: Ó Halima, vejo que este rapaz está ferido, por isso vamos devolvê-lo à família. Trouxemo-lo de volta e ela perguntou: O que vos impediu de o receber? Eu disse: Demos-lhe o suficiente e pagamos o que era devido e depois tememos por ele por causa dos jovens. E ela disse: Não, por Alá, este meu filho tem algo a ver com isso. Eu carreguei-o, e nunca carreguei uma gravidez que fosse mais leve ou mais abençoada. Então vi uma luz como uma estrela cadente sair de mim quando deitei, e os pescoços dos camelôs iluminaram-se para mim com a minha visão. E Anas, que Allah esteja satisfeito com ele, relatou que o mensageiro de Allah veio a ele enquanto ele estava brincando com os meninos, e Gabriel o pegou e o golpeou, e cortou seu coração e tirou uma sanguessuga, e ele disse: Esta é a porção do diabo de você. Então ele o lavou em uma bacia dourada com a água de Zanzam, e então o tocou e o colocou de volta em seu lugar, e os meninos vieram procurar sua mãe, ou seja, sua enfermeira, e disseram: Muhammad foi morto. Anas disse que eu podia ver a costura em seu peito, e eu podia ver a costura em seu peito. O pai do profeta, Abdullah, morreu quando o profeta estava no ventre da sua mãe. Conta-se que Abdullah ibn Abdul Muttalib foi para o Levante, Gaza, numa caravana que transportava mercadorias, e quando partiram, passaram por Madina e Abdullah estava doente, pelo que disse: Vou ficar com os meus tios, Bani Adim e Baal Najar, e ficar com eles durante 1 mês. Abdul Muttalib soube do sucedido e enviou-lhe ao Aritim, o seu filho mais velho, que o encontrou morto e enterrado na casa de Al-Nabuga, um dos Banu Al-Najar, e o profeta estava então grávido. E Abdullah viveu 25 anos e Abdullah deixou uma herança de um Ayman, 5 camelôs e ovelhas, pelo que o profeta herdou essa herança. Quando ela morreu e foi sepultada, Ayman, sua mãe, levou-o de volta a Meca para Jeddah e ficou sob a sua proteção até que o seu avô morreu e o profeta tinha 8 anos de idade, pelo que o recomendou ao seu tio Abu Talib. O mensageiro de Allah cuidou das ovelhas, como o mensageiro de Allah disse: Não há nobre que não tenha cuidado de ovelhas. O mensageiro de Deus, que a paz esteja com ele, disse: Não há profeta que não tenha apacentado ovelhas. Perguntaram: E tu,
ó mensageiro de Deus, disseste, sim, eu costumava apacentá-las para os habitantes de Meca. E Jabir disse, estávamos com o mensageiro de Deus em Mur al-Darran, colhendo cabate, e ele disse, deveis pegar as pretas, pois são mais deliciosas. Perguntamos, e tu costumavas apacentar ovelhas, ó mensageiro de Deus? Ele disse, sim, o mensageiro de Allah, que Allah o abençoe e lhe conceda paz, costumava falar sobre o que Allah usou para protegê-lo em sua juventude, dizendo, eu me vi em um grupo de meninos curais movendo pedras uns para os outros. Os rapazes estavam a brincar com ele, todos nós estávamos nus, e ele tinha o nicabe ao pescoço, a carregar pedras, e eu ia e vinha com eles, quando Laquim me deu um murro que eu vi como um murro sério e disse, aperta a tua roupa, por isso peguei nela. E apertei-a, e depois comecei a carregar pedras ao pescoço. Ibshak disse, a guerra dos Fajar estourou quando o mensageiro de Allah, que Allah o abençoe e lhe conceda paz, tinha 20 anos. Foi chamada assim porque Kinana e Kaisailan cometeram uma série de ofensas na guerra, então o mensageiro de Allah, que Allah o abençoe e lhe conceda paz, disse, eu costumava atirar dardos em meus tios. O líder dos Qurais era Arbi ibn Umayyah, por isso afirmaram que ele disse, não me pergunte sobre Allah e Usa, porque por Allah, eu nunca os odiei. Ele disse, por Allah, a menos que me digas o que te estou a perguntar. Então ele perguntou-lhe sobre coisas do seu caso e elas corresponderam à sua descrição. Depois a descrição. Ele olhou para o anel de sinete da profecia e foi até Abu Talib e disse, o que é que tu tens? Ele disse, o meu filho. Ele disse, o pai dele não deve estar vivo. Ele disse, é o filho do meu irmão. Ele disse, leva-o de volta e tem cuidado com os judeus, porque, por Deus, se eles o virem e souberem o que tu sabes dele, vão querer fazer-lhe mal, porque o filho do teu irmão vai ter um caso. Abu Talib retirou-o rapidamente e levou-o para Meca, quando terminou o seu ofício. Ele narrou o hadith. Mutamar ibn Sulaiman disse-me meu pai, de Abu Maslais, que Abu Talib viajou para Chão com Maomé. Abu Talib viajou para o Levante com Muhammad, e ele ficou numa casa, e um monge foi até ele e disse, onde está o pai desse garoto? Abu Talib disse, eu sou o seu guardião. Abu Talib disse, sou o seu tutor. Ele disse, fica com ele e não vais para o chão, os judeus são pessoas invejosas e eu tenho medo deles. Ele mandou-o de volta. Ibn Saad disse. Ibshak disse na sua biografia, Abu Talib foi para o Levante. Quando desembarcaram em Bassorá, o monge Bair estava no seu eremitério, e era o mais conhecedor do povo de Nazaré, e nunca houve um monge nesse eremitério, para quem o seu conhecimento vem de um livro, que eles afirmam ser transmitido de geração em geração. Desceram perto da ermida, e Beira fez comida, como se diz de uma coisa que viu quando eles chegaram e uma nuvem o afastou do meio do povo, por isso desceu à sombra de uma árvore. E Beira desceu da sua ermida e mandou fazer a comida, depois mandou-o chamar e eles vieram ter com ele, ó Baíra, o que estás a fazer? Ele disse, sim, mas tu és um convidado, sim, mas és um convidado e gostaria de te honrar. Então, reuniram-se e o mensageiro de Deus ficou para trás, porque era jovem. Quando Baíra olhou para eles e não o viu, disse, ó povo de Qurais, ninguém deve perder esta minha refeição. Eles disseram, ninguém a perdeu, exceto um rapaz que é o mais novo do povo. Ele disse, vós fostes para. Por isso não o façais, convidai-o. Disse um homem. Então, ele se levantou, abraçou-o e foi ao seu encontro. Quando Baíra o viu, começou a olhá-lo atentamente, e a olhar para as coisas do seu corpo que havia descoberto pela sua descrição, até que se encheram, e disse, ó menino, peço-te por Deus e por Uzá, a menos que me digas. E se dispersaram e se levantaram. Muhammad ibn Umar disse, Abdullah ibn Jafar e outros contaram-nos por Daúd ibn al-Uz em que Abu Talib foi como comerciante para o Levante com Muhammad, e eles desembarcaram em Baíra. Hadith. Yunus narrou um longo hadith de Ibn Shihab. Quando Muhammad estava prestes a atingir a puberdade, Abu Talib viajou com ele como comerciante, então ele foi para Taima, e um dos judeus de Taima o viu. O que é este rapaz? Ele respondeu, é o filho do meu irmão. Ele disse, por Deus, se o levares para o Levante, nunca